dia. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de me julgar os vivos e os mortos, todos os joelhos se dobrarão. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Remida, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém, na remissão dos pecados, na vida eterna, amém, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tudo que há. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de me julgar os vivos e os mortos, todos os joelhos se dobrarão. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Remida, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na vida eterna, na ressurreição do corpo, na vida eternamente, na remissão dos pecados, na vida eternamente, na ressurreição do corpo, na vida eternamente. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do Mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro,
De jaspe é seu muro, além do rio azul. Olá, povo abençoado de Deus, povo da aliança. Estamos de volta para estudarmos um novo tema, o credo apostólico. Você conhece o credo apostólico, meu irmão, minha irmã? Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades e ressuscitou de entre os mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. O problema do credo apostólico, como eu lhes havia falado, é que se transformou num objeto de declarações supersticiosas de religiosos católicos e até mesmo alguns evangélicos, como leem ou como declaram o Pai Nosso, como o católico declara Ave Maria, até como é uma reza, repetição de declarações, de frases, e o credo apostólico que surgiu desde o início da igreja, provavelmente no segundo século, porque ninguém sabe quem foi que confeccionou o credo apostólico. Ambrósio, um dos pais da igreja, já tinha lá a profissão, as declarações, dentro da realidade que ele viveu. O Ambrósio foi um dos pais da igreja, como Tertuliano, Agostinho de Hipona, Irineu e outros mais. Mas veja bem, o credo apostólico se tornou uma reza, até mesmo para apartar energias negativas. Até mesmo eu já vi o caso de sacerdote do catolicismo utilizando o credo apostólico para poder expelir demônios. Entende? O que aconteceu com o credo? Se tornou então uma superstição que é utilizado pela Igreja Católica. Eu fui católico apostólico, coroinha do padre há muito tempo, e a minha mãe ensinou quando a gente fosse dormir, quando a gente fosse para algum lugar, diante dos desafios, nos ensinava a repetir rezando Ave Maria, rezando o Pai Nosso e rezando o credo apostólico. Parece que depois que a gente declarava a Ave Maria tantas vezes, depois também o Pai Nosso, era na época falando o Padre Nosso, e quando a gente declarava o credo apostólico pelo menos 3 vezes, a gente parece que ficava com o corpo fechado, blindado. Portanto, o credo apostólico faz parte da nossa realidade como cristãos que professamos a fé em Jesus Cristo. O credo apostólico faz parte da nossa confissão de fé cristã, dentro da teologia reformada,
Alguém uma vez, eu estava dando esse estudo, falou assim, mas veja bem, vocês estão igual os católicos, rezando o credo apostólico. E eu falei, negócio seguinte, nós não rezamos o credo apostólico. O credo apostólico é um símbolo de profissão de fé. Aí eu falei com a pessoa, você quer ver? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Você crê? É claro que eu creio. Creio no seu único Filho, Jesus Cristo. Você crê em Jesus? Creio. Você crê que ele foi morto, crucificado, pelo poder de Pôncio Pilatos? Perguntando à pessoa, eu creio. Este é o credo. O credo apostólico é uma declaração de fé, meus irmãos, da IPJP, que precisamos de vez em quando utilizar, para quando, inclusive, conforme o apóstolo Pedro fala, quando alguém perguntar a razão da nossa fé. Nós temos de saber declarar aquilo que nós cremos. Nós cremos em um Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, eu gostaria, nesta nossa caminhada aí de pelo menos uns 8 dias, 8 horas ou mais, estudar com vocês o credo apostólico. Mas primeiramente, como que você está, minha irmã? Como que você está, meu irmão, nessa quarentena? Esta quarentena tem sido bênção para a minha vida. Primeiro, que Deus me despertou para orar mais. Segundo, que Deus me despertou para poder estudar mais a palavra aqui com vocês. Mudar uma dinâmica desse ministério que nós estamos aqui há 24 anos, de estudar a palavra, priorizar a palavra. O centro do culto reformado é a palavra, é a cruz de Cristo. E isso tem me despertado. E eu agradeço a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus porque nós podemos continuar, apesar dessa quarentena, tendo os compromissos da igreja, do sustento dos nossos seminaristas, do sustento do pastor Eugênio, do sustento do nosso zelador, do sustento e dos gastos normais da igreja pela tua fidelidade aos dízimos e ofertas. Sempre eu cito aqui Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda, e os teus celeiros serão fartos. Isto é promessa de Deus, e somente quem nasceu de novo e faz parte do corpo de Cristo e entende que Jesus é o cabeça da igreja, e foi ele que, conforme Efésios, chamou para poder cuidar da igreja através da palavra, os ministérios como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus utilizou esses ministérios para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E portanto, louvado seja Deus pela tua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse privilégio que eu tenho. Privilégio. Muito obrigado, Senhor, de coração, de poder estar aqui nesse estúdio, de poder aqui agora falar com meus irmãos, estudando com eles doutrinas, temas importantes, e principalmente este, o credo apostólico, onde nós podemos confessar, professar aquilo que nós cremos. Senhor, usa-me nesses dias doravante, para que cada estudo eu possa aprender com meus irmãos, e que o Senhor possa direcionar a vida de cada irmãzinha que está assistindo, de cada irmão, de cada amigo, de cada amiga. Usa-me, Senhor, usa-me, ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Meu escudo, meu redentor, meu Senhor, bispo das nossas almas, noivo da igreja, Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, me use. Nós cremos na Trindade. Nós cremos num Deus Pai, Filho e Espírito Santo que está aqui, que está aí com cada irmão. Fala, Espírito, usa-me. Não me deixe desanimar jamais. Não deixe meus irmãos desanimarem, mas que nós possamos estar professando a nossa fé no Senhor. Em nome do Senhor. Amém, povo de Deus? Olha, você que não respondeu ainda as perguntas
Responda as perguntas para você receber o certificado. Irmãos já responderam, já foram abençoados. Olha para você ver Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante. A grande comissão. Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então veja bem, nós iremos estudar o credo apostólico. Eu já lhes declarei o credo apostólico, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que creio em Jesus Cristo. E aí, eu repito, o credo apostólico é uma declaração de fé. Daquilo que cremos aqui é um resumo básico do que nós cremos, que está aqui na Bíblia. E hoje eu quero falar só sobre a palavra creio. Em que você crê, meu irmão? As pessoas creem hoje em tudo. Tem gente que crê em ETs. Tem pessoas que creem em ídolos. Tem pessoas que creem que existe outros mundos habitados. Tem pessoas, por exemplo, que creem, os espíritas creem que existe reencarnação e que nós não cremos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que está ordenado o homem morrer uma só vez. E depois disso o quê? Vem o juízo final. Não existe reencarnação. Existe sim ressurreição. E eles creem que existem sucessivas reencarnações, existem mundos habitados, que tem um cão na rua que está lá perambulando, aquele cachorro lá cheio de bicho lá, você tem que ter cuidado porque de repente pode ser alguém ali reencarnado, até um parente seu. Esta declaração, eu creio em quê? Gilberto Gil canta uma música: anda com fé que eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé está na maré, na cobra coral, no calor de verão. Porque a pessoa tem lá a sua crença, a sua fé em algo. Quando nós declaramos creio em Deus Pai Todo-Poderoso, mas quando nós dizemos creio, está falando exatamente da nossa confiabilidade em Deus. Por isso que o credo apostólico vai nos guiando quando nós vamos declarando que nós cremos em Jesus Cristo, que nós cremos no Espírito Santo, que nós cremos na Igreja universal, Igreja Católica. A Igreja Católica, a ideia de católica é universal e não Igreja Católica Apostólica Romana, porque a ideia da palavra católica significa no latim universal. Cada frase, cada declaração, ela vai nos firmando aqui na Bíblia. Por isso que na época passada, os líderes que surgiam, as denominações que iam surgindo, mesmo na época do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de João, as pessoas, quando declaravam aquilo que elas criam, definia se elas estavam mesmo fiéis à palavra. Porque quando na época de João dizia, e nós vamos estudar sobre isso, mais na frente, quando dizia
que Jesus veio em carne, tinham líderes que não criam que Jesus veio em carne. E é por isso que João fala que aquele que não crê que Jesus Cristo veio em carne, quer dizer, nascido da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, esta pessoa era o anticristo, estava rejeitando um dos pilares da fé cristã. Uma das doutrinas básicas da vida da fé cristã, que é que Jesus, ele veio em carne, ele nasceu da Virgem Maria, foi um milagre de Deus. Por isso eu creio. Eu volto a perguntar: em que você crê? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus. Olha para você ver. Quando Jesus faz uma pergunta para os discípulos, para os seus discípulos, e aí, olha para você ver, capítulo de Mateus 16, versículo 13 em diante. Nós estamos nessa primeira aula nossa, falando sobre o credo apostólico, e a nossa primeira declaração hoje é simplesmente creio. Expressa a minha confiabilidade, que eu tenho a minha fé firmada ao professar o credo apostólico na palavra de um Deus que se revelou e que inspirou mais de 40 coautores para colocar o que está aqui. Eu creio. E olha o que Pedro declara aqui em Mateus 16, 13. Cadê a sua Bíblia, povo de Deus? Cadê a sua agenda? Cadê a caneta? Porque você pega esses estudos aqui, olha aí, ó. Lá no trabalho, lá na escola, lá naquele amigo seu, você dá o estudo. 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser filho do homem? E eles responderam: olha, Senhor, uns dizem João Batista, outros dizem Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus continua: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou para ele: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então veja que esta minha crença e sua crença, creio no Deus Pai. Ao você declarar que você crê em Deus, e quando nós declaramos o credo apostólico, e nós professamos isso, não apenas de boca para fora, não apenas decoreba, não apenas se tornando reza, se tornando algo que você tem até a vaidade de dizer eu sei o credo de cor. Não é isso. É entender que foi Deus que pelo seu Espírito me convenceu e te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo de Deus que me tirou de Salinas e tirou você da superstição, da idolatria, de uma vida ignorante. E quando eu falo ignorante, a palavra ignorância significa eu desconheço, eu não tenho conhecimento deste assunto. Eu sou uma pessoa analfabeta sobre as coisas espirituais. A ideia era essa. Foi Deus que pela sua graça me chamou e te chamou do mundo das trevas. Éramos, conforme Efésios capítulo de número 2 fala, éramos por natureza filhos da ira. Vivíamos fazendo a vontade da carne e obedecendo o príncipe das trevas, Satanás. Mas ele nos deu o quê? Vida. E então quando eu digo creio, não é simplesmente um crer da fé de Gilberto Gil,
canta na música, não é a fé natural, não é a fé que eu aprendi com a minha mãe e você aprendeu com o seu pai, mas a declaração do credo apostólico, quando eu digo eu creio, a gente faz esta declaração porque nós experimentamos o novo nascimento. Nós agora somos novas criaturas. Por isso a importância de estudarmos o credo apostólico, para que quando alguém perguntar o que você crê, e você pode declarar em que você crê. Quando você declara que você crê num Deus Pai Todo-Poderoso, poxa, nesta pandemia que estamos vivendo, nessa quarentena que estamos vivendo, eu não tenho por que ficar ansioso com o dia da manhã. Eu não tenho como ficar à noite, passando noites indórmitas. Porque não adianta eu dizer que creio, mas a minha crença, mas a minha fé não me leva a descansar no Pai. Está entendendo? Quando eu digo creio, não é em qualquer coisa. Mas você crer que há algo que te faz relacionar com além daqui. Quando você crê, não há temor, não há medo. Não estou dizendo que nós não passamos momentos de medo, mas eu não vivo subjugado, eu não vivo preso, agrilhoado, acorrentado, inseguro, porque a minha fé gera em mim a fé neste Pai, neste Deus do credo apostólico. E o que significa credo apostólico? É firmado naquilo que os apóstolos pregaram, naquilo que a Bíblia nos ensina. E esta fé me leva a aquietar em Deus. Entendeu, minha irmã? Nessa quarentena, eu sei que você está aí como eu iniciei a quarentena, aturdido, preocupado, mas aí de repente você começa a estudar, e é por isso que quando você assiste um filme, quando você assiste um documentário ou muitas coisas, não vai te gerar segurança, paz, como você vem para a Bíblia e aí estuda. Creio. Me mostra que confiabilidade. Me mostra que eu posso descansar num Pai. Num Pai que cuida, num Pai que me protege, num Pai que não cai uma folha de uma árvore, um fio de cabelo, sendo que Ele não esteja no controle. E a ideia é que Ele não deixa que não caia uma folha de uma árvore e não caia um fio de cabelo. A ideia é mostrar que é este Pai que Ele preocupa com as mínimas coisas para cuidar de nós. Quando eu falo preocupa, que Deus não preocupa, né? É a linguagem que eu estou atribuindo a Deus, mas Deus está interessado em cuidar dessa sua demanda aí, minha irmã. Por isso que este credo apostólico que nós iremos estudar vai mudar a tua vida, vai te despertar, vai te conduzir, vai te tirar essas neuras que você está aí, vai tirar de você essas apreensões, porque é o pastor Eugênio que está dando? Não, mas é porque nós vamos nos aprofundando na palavra. Quando o Senhor Jesus perguntou: o que dizem os homens que eu sou? Pedrão falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas foi o Pai. Você crê em Deus? Mas não adianta somente crer. Entende? Como diz a Tiago, tu tens fé? Faz muito bem. O diabo também crê e estremece. Quando nós estudamos o credo apostólico, quando nós introduzimos dizendo creio em Deus Pai, e quando nós vamos ver depois Todo-Poderoso, isso mexe com a gente. É aquilo que Ageu disse, que ele declara que ele é o dono da prata e ele é dono do ouro. É aquele que é o eu sou. É aquele que se revelou para Moisés como o autoexistente.
Por isso que nós estudamos os 10 mandamentos, e quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Você tem de crer só em mim. E o credo apostólico nos leva a ter essa compreensão do Deus uno. E os judeus, os israelitas, a igreja no passado era uma igreja monoteísta, que cria no único Deus. E hoje nós cremos num Deus que subsiste em 3 pessoas, com a mesma essência. É o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. E é isso que nós cremos na Trindade. Creio em que? Na Trindade. Creio em que? Num Deus que governa tudo. Creio em que? Naquele que é Pai. Naquele que, na sua administração, na sua economia, Ele controla todas as coisas. Entende, meu irmão? Creio. E é interessante, abra por favor, porque eu lhes disse que ninguém sabe quem confeccionou o credo apostólico. Os pais da igreja, foi vindo a declaração, mesmo antes da reforma protestante e depois da reforma, você conhecia alguém verdadeiramente cristão, alguém que declarava o credo. Porque mesmo na antiguidade existiam outros deuses, outras divindades. E o credo foi feito, confeccionado exatamente para quê? Para que os cristãos definissem, ao declarar o credo, a identidade de um povo da aliança, de um povo de Deus, de um povo cristão. E é interessante, eu estava vendo, o Franco Ferreira escreve um livro sobre o credo apostólico, e ele comenta no seu livro sobre quando 2 generais, naquela época, quando as cruzadas existiam, os 2 generais de Roma, que saíam os 2 para a batalha, e quando precisavam de comunicar, eles criaram um meio de comunicação. Eles pegavam um vaso e quebravam o vaso. Aí, um general ficava com um pedaço de vaso e o outro. E quando, naquela época, porque poderia haver uma demanda de uma tocaia, de uma mentira, de alguém se passar por um soldado daquela legião, daquele general ou do outro. E aí um ficava com um pedaço de vaso e o outro com outro pedaço. E quando o general daqui queria comunicar com o outro que ficava lá 200, 300 quilômetros numa batalha, ele mandava aquele vaso para poder mostrar que aquele soldado fazia parte, e o que ele estava falando, a notícia que ele estava trazendo era verdadeira. E aí colocava o vaso e ele representava a unidade. Assim também é a confissão, assim também é o credo apostólico. Revela a nossa identidade de um povo que tem uma crença, e tudo que nós declaramos, ou tudo que é declarado, eu repito, no credo apostólico, está na Bíblia. São declarações que estão aqui na Bíblia. E por que não está? O Franco Ferreira até faz a pergunta, né? Respondendo, por que não diz no credo, creio nas Escrituras Sagradas, creio na Bíblia? Porque, na verdade, o credo apostólico, ele traz como se fosse um holofote, jogando para a Bíblia. Por isso não é necessário. E Calvino falou sobre isso. Entende? As doutrinas são extraídas daqui, todas as declarações. Então, veja para você ver, Deuteronômio capítulo 6. Porque o povo de Deus, no passado lá, antes dos apóstolos serem chamados por Cristo, antes de Cristo aparecer, já existia as crenças, as doutrinas, ou melhor, as profissões da fé da igreja da aliança no passado.
Olha para você ver Deuteronômio capítulo 6, que nós até tratamos nos 10 mandamentos, que é o Shema. Olha o que diz, versículo 3 e 4. Ouve, pois, Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que manda leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os ombros, entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Existia as 10 palavras que eu lhes disse, os 10 mandamentos. Existia aqui o Shema, a declaração daquilo que o povo, que Deus entregou para o povo. Deus queria que o seu povo escolhido não se visse a outras divindades. Por isso que eu estudei com vocês os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de esculturas do que há nos céus, na terra, debaixo da terra. Não lhes adorarás, não lhes prestarás culto. Então, já existia no passado, e Moisés, que escreveu o Pentateuco, os 5 livros, já existia a declaração de fé do povo de Israel, do povo escolhido por Deus. E Deus começou a se revelar desde lá. Desde da queda do homem, Deus vai se revelando, e hoje nós temos o credo apostólico, e eu posso dizer que eu creio. Então veja, eu quero colocar algumas coisas aqui. Eu quero dizer, a primeira coisa, meu irmão, é que o credo apostólico, quando eu declaro eu creio, está falando do quê? De confiabilidade. Se você crê, você confia, você descansa. Podemos viver a realidade de Mateus capítulo 6. Não podeis viver ansiosos como o dia da manhã, com o que haver de vestir, de comer, olhar os lírios do campo, as aves dos céus. Eu passo a ter confiança no Senhor. E é interessante que no Velho Testamento, além do Shema, havia declarações nos Salmos, onde aqueles crentes declaravam o louvor, a adoração no único Deus. Crer em Deus, e isso é obra do Espírito, gera em mim um espírito de quê? De gratidão, um espírito de louvor. Eu quero dizer, meus irmãos, os crentes nessa quarentena, tem crentes que estão aprontando. Alguns aproveitaram da quarentena para poder sair do armário. Em outro contexto eu quero dizer aqui, sair do armário, de ir para o pecado mesmo, sair da igreja mesmo, não entregar o seu dízimo, não contribuir, já estavam vivendo apenas na religiosidade, hoje estão arrumando desculpas. A quarentena se tornou álibi para que muitos saíssem. Quando eu digo creio, revela compromisso. Eu tenho compromisso, apesar de tudo. Aprenda isso, essa quarentena Deus está nos preparando. Você que é militar que está aí, você que é do exército, você sabe que você que é militar tem de vez em quando fazer treinamento. Se você é do exército, você sabe que você tem sempre estar o quê? Em treinamento. Assim também, tem horas que Deus, como nosso general, como nosso comandante, o nosso Cristo, Ele permite passarmos pelas dificuldades, uma pandemia como esta, uma situação difícil, para nos treinar. Aprenda que nessa quarentena nós estamos sendo treinados. E momentos mais difíceis virão. E é aquilo que eu quero dizer para você, que o Senhor nos diz no Velho Testamento em Jeremias. Em Jeremias capítulo 12, versículo 5.
Por favor, Jeremias capítulo 12, versículo 5. Aqui, Jeremias capítulo 12, versículo 5, Jeremias aqui está queixando para Deus, diante do problema que ele estava enfrentando. E Deus fala com ele, olha a resposta de Deus. Jeremias 12, 5. Marca na tua Bíblia aí. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Se nesta quarentena, se você está com a tua mãe, se você está aí, meu irmão, apesar de tudo, vivendo, sobrevivendo, e quando vierem dias piores, é o que Deus diz para Jeremias. Se tu estás reclamando, cansado, por correr com aqueles que vão a pé, e quando tu fores para a terra do Jordão, e tiveres de correr atrás daqueles que estão a cavalo, como que fica? Por isso, se você crê, e eu creio, vamos descansar, vamos esperar nele. Entende, meu irmão? Eu quero concluir, e depois nós iremos estudando até terminar o credo apostólico. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, é verdade que na caminhada da fé, nessa caminhada da fé, nós não iremos entender tudo, nós não iremos compreender todas as coisas, mas uma coisa é certa, nós precisamos de estar firmados, juntos, para poder nos livrarmos dos investimentos das trevas. A Bíblia fala, o apóstolo Pedro, capítulo 5, que o nosso adversário Satanás, ele anda ao nosso derredor para tentar nos tirar da caminhada. Por isso é importante estudarmos, estarmos juntos. Talvez você não conhece todas as doutrinas, mas pelo menos com o estudo aqui, isso vai ficando na tua cabeça, vai entrando na tua cabeça. E as pessoas irão te perguntar. Nós vivemos dias difíceis, onde as pessoas estão crendo em tudo que vem. As pessoas estão encantando com doutrinas novas. E nós temos de ter cuidado quanto a isso. Eu quero terminar com a declaração do grande Santo Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, quando ele fala sobre crer. Olha o que Santo Agostinho diz: portanto, creio tudo que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Tudo o que compreendo, conheço, mas nem tudo que conheço, compreendo. Mas nem tudo que creio, conheço. Eu vou repetir para você aí. Portanto, creio tudo o que entendo, mas nem tudo que creio, também entendo. Tudo o que compreendo, conheço, mas nem tudo que creio, conheço. Então, conclusão, por mais que nós cremos no Senhor, mas cada um de nós tem a sua individualidade, não é? E muitas vezes somos impossibilitados de, apesar de crer, não conhecer e não conseguir depreender tudo. Mas o que é importante para eu e você é crer e sempre voltar para a palavra, porque é a palavra que nos guia, que nos orienta. Por mais que eu creio, mas vai ter coisas que talvez não vão, eu não vou ter um entendimento completo. Por isso que nós temos de entender o seguinte: as doutrinas da Bíblia, parece que nós estamos numa sala ampla de uma casa. Assim é o credo, são as doutrinas bíblicas. Mas os quartos, as demais repartições, como diz Franco Ferreira, né? Como se fosse as denominações, as pessoas, tem uns que preferem ficar com a Batista, outro prefere ficar com o Presbiteriano, outro Assembleia de Deus. Por quê? Não tem como, e isso as seitas surgem através daí. Quando aquela seita, aquela igreja quer que todos creiam no princípio litúrgico, naquela maneira como eles, não é como eles creem, mas nas suas práticas litúrgicas, de como eles, como é o governo daquela igreja e assim por diante.
O que nós não podemos fugir é da palavra. O problema maior, eu termino aqui, é quando uma denominação, um pastor, um líder quer que todos estejam e aceitem aquilo que a sua igreja, que a sua denominação o força. Nem tudo aquilo que eu creio, entendo. Aquilo que eu entendo, eu creio. E cada um tem o seu jeito de servir a Deus. Até a próxima aula. Olha, um beijo no coração. Tchau.